Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente! Moçada, eu sou o professor Joaquim e, a pedido da inscrita Júlia, eu vou resolver agora a prova de matemática do concurso de nível médio para técnico de segurança do trabalho da Prefeitura de Guarulhos, que aconteceu no dia 18 de fevereiro de 2024. E sempre lembrando, pessoal, a maneira que eu resolvo as questões aqui no canal é apenas a minha sugestão de resolução. Você pode resolver da maneira que você quiser, da forma que você achar melhor ou que você se sentir mais confortável. Esta aqui é somente a minha sugestão de resolução para poder ajudar a quem precisa estudar matemática, beleza? Então bora lá! A primeira questão da prova, pessoal, foi essa questão 11, e que tratou do cálculo de porcentagem e resolução de uma equação de primeiro grau. A questão diz assim: um grupo de turistas fará um cruzeiro de navio. Desse grupo, 15% já fizeram cruzeiro uma única vez, e 528 pessoas já fizeram cruzeiro exatamente 2 vezes. Se 6% das pessoas desse grupo já fizeram um cruzeiro 3 ou mais vezes e 2.000 pessoas farão um cruzeiro pela primeira vez, o número de pessoas desse grupo está compreendido entre qual desses daqui? Bom, pessoal, veja que o texto fala que esse grupo de turistas fará um cruzeiro de navio. Mas qual que é o total de turistas desse grupo? Isso a gente não sabe. É exatamente o que a questão quer da gente. Qual que é o número de pessoas desse grupo? Ou seja, qual que é o número de turistas desse grupo? Como eu não sei qual que é esse total de turistas desse grupo, eu vou falar que é uma quantidade X de pessoas, a quantidade X de turistas que nós temos nesse grupo. Mas ele informou para a gente que desse grupo, 15% já fizeram um cruzeiro aqui, ó, uma única vez. Então, o número daqueles que fizeram aqui o cruzeiro aqui por uma única vez foi 15% desse total de pessoas do grupo, que é X. Mas agora observe, 15% a gente sabe que é 15 sobre 100, que vai dar 0,15. Portanto, o número daqueles que fizeram esse cruzeiro uma única vez é 0,15 de X. De em matemática é vezes, portanto isso aqui vai ficar 0,15 vezes X. Também informou que 528 pessoas já fizeram o cruzeiro exatamente 2 vezes. Então, fizeram o cruzeiro aqui, ó, 2 vezes, são 528 pessoas. Também informou para a gente que 6% das pessoas desse grupo já fizeram um cruzeiro 3 ou mais vezes. Então, o número daqueles que fizeram o cruzeiro 3 ou mais vezes corresponde a 6%, mas desse total de pessoas do grupo, que é X. Agora observe, a gente também sabe que 6% é 6 sobre 100, que vai dar 0,06. Portanto, o número daqueles que fizeram cruzeiro 3 ou mais vezes vai ser 0,06 de X. De em matemática é vezes, então isso aqui vai ficar 0,06 vezes X. E informou finalmente que 2.000 pessoas farão um cruzeiro pela primeira vez. Então, as pessoas que fizeram o cruzeiro aqui pela primeira vez são 2.000 pessoas. E ele quer saber qual que é esse número de pessoas do grupo, ou seja, qual que é esse total de turistas do grupo. Agora, observe, se a gente somar todas essas pessoas aqui, ó, nós vamos ter o total de turistas do grupo, o total de pessoas desse grupo. Então, se eu somar o número de pessoas que fizeram o cruzeiro uma única vez aqui, que é 0,15x, com o número de pessoas que fizeram cruzeiro 2 vezes aqui, que foi 528, mais o número de pessoas que fez o cruzeiro 3 vezes ou mais, que é 0,06x, mais o número de pessoas que estão fazendo o cruzeiro pela primeira vez, que são essas 2.000 pessoas, isso aqui tem que dar o total de pessoas do grupo aqui, que é X. Pronto, chegamos nessa equaçãozinha de primeiro grau aqui, para a gente resolver. Vamos juntar aqui os termos semelhantes. 0,15x aqui, mais 0,06x.
Fazendo essas continhas aí, ó, 0,15x mais 0,06x. Isso vai dar 0,21x. E 528 mais 2.000 aqui vai dar 2.528. E isso é igual a x. Agora vamos pegar esse 0,21x e vamos passar aqui para o segundo membro. Então aqui vai ficar 2.528. Passando 0,21x para o segundo membro, vai para lá menos 0,21x. Portanto, vai ficar x menos 0,21x. Ou seja, é 1x menos 0,21x. E quanto que é 1x menos 0,21x? Se você fizer essas continhas aí, você vai encontrar aqui 1x menos 0,21x vai dar 0,79x. Se 2.528 é igual a 0,79x, então 0,79x é igual a 2.528. Para achar o valor do x, é só pegar esse 0,79 que está aqui multiplicando, a gente passa para cá dividindo. Mas aqui, para facilitar um pouco as nossas contas, vamos eliminar essa vírgula daqui, ó. Como a gente tem aqui duas casas depois da vírgula, vamos multiplicar os dois lados da igualdade aqui, ó, por 100. Ao multiplicar 0,79 aqui por 100, a vírgula vai deslocar duas casas para a direita, então isso vai ficar 79 vezes x. E multiplicando 2.528 aqui, ó, por 100, é só acrescentar dois zerinhos aqui no final, que isso aqui vai ficar 252.800. Agora fica um pouco mais fácil para a gente achar aqui o valor desse x. Esse 79 está aqui multiplicando, a gente passa para cá dividindo. Aí fazendo essas continhas aí no cantinho do papel, dividindo 252.800 por 79, a gente vai encontrar 3.200. Portanto, o total de turistas desse grupo aqui foram 3.200 turistas. Então, o número de pessoas desse grupo, que é 3.200, é o número que está compreendido entre qual desses daqui? Observe, 3.200 é o número que está compreendido aqui, ó, entre 3.000 e 3.500. Portanto, a alternativa correta, a letra B. Show de bola, foi uma boa questão, não foi, gente? Questão 12, pessoal, foi uma questão que tratou do cálculo de área e perímetro. A questão diz assim: no plano, o ponto P está no interior de um retângulo ABCD e os pontos Q e R estão sobre os lados desse retângulo, tal que PQDR também é um retângulo conforme mostra a figura. Sabendo que a área do retângulo ABCD é 60 centímetros quadrados e a área do triângulo BPC é 15 centímetros quadrados, o perímetro do retângulo PQDR é igual a qual desses daqui? E aqui colocou essa figura para ilustrar para a gente esse retângulo ABCD, informando aqui para a gente que os pontos Q e R estão sobre os lados desse retângulo, tal que PQDR também é um retângulo. Informou ainda que a área do retângulo ABCD, ou seja, a área desse retângulo grande aqui, ABCD, é 60 centímetros quadrados. Então, a área do retângulo ABCD é 60 centímetros quadrados. E a área do triângulo BPC, esse triângulo aqui em cima, a área desse triângulo, ele informou que é 15 centímetros quadrados. E quer que a gente determine o perímetro desse retângulo PQDR. Então, a gente precisa determinar aqui, ó, o perímetro de PQDR. Agora, pessoal, observe, a gente sabe que a área de um triângulo é base vezes altura sobre 2. E esse triângulo que a gente tem aqui em cima, repare, a base dele aqui, ó, é esse lado, é esse comprimento do retângulo. Então, vamos colocar aqui, ó, a área de um triângulo, a gente sabe que é base vezes altura sobre 2. Então, vamos colocar aqui, ó, um traço de fração. A base desse triângulo é exatamente esse comprimento do retângulo aqui, ó,
que é BC, vezes a altura desse triângulo. A altura é a distância dessa base até esse vértice. E essa distância que observe aqui no desenho foi informado para a gente que mede 3. Então, essa altura desse triângulo aqui vale 3. Então, isso aqui vezes 3 sobre 2 tem que ser igual a 15. Vou pegar esse 2 que está aqui dividindo e vou passar para cá multiplicando. Então, aqui vai ficar BC vezes 3, a gente pode escrever 3BC, que é igual a 2 vezes 15, vai dar 30. Assim, a medida de BC vai ser quanto? 3 está multiplicando, a gente passa dividindo, e dividindo 30 por 3, então BC vale 10. Então, já sei que essa medida BC aqui, vale 10. Repare, essa medida BC aqui é o comprimento de nosso retângulo. Mas nós também sabemos que a área desse retângulo grande é 60. E a área de um retângulo é o produto do comprimento pela largura. Então, se a gente pegar aqui, esse comprimento, que agora a gente já sabe que é 10, e multiplicar por essa largura CD, isso tem que dar 60. Então, aqui, 10 vezes CD, isso tem que dar 60. Assim, a medida de CD vai ser quanto? 10 está multiplicando, a gente passa dividindo, e dividindo 60 por 10, então CD vale 6. Então, agora a gente já sabe que essa medida CD é 6. Como essa medida CD vale 6, e esse pedaço aqui vale 3, essa parte de baixo aqui só pode medir 3. Agora repare, como essa figura que está aqui em cinza, PQDR, ele informou que é um retângulo, a gente sabe que nos retângulos os lados opostos são iguais. Então, se isso aqui mede 3, essa largura aqui também vai medir 3. Agora, nesse retângulo grande, repare, esse lado aqui a gente sabe que é 10. Então, essa parte de baixo também tem que ser 10. Só que aqui é 3. Então, só esse pedaço aqui de Q até D tem que medir 7. Como isso aqui é um retângulo, os lados opostos são iguais. Se aqui é 7, aqui também é 7. Como nós queremos o perímetro desse retângulo PQDR, perímetro é a soma de todos os lados. Então, basta a gente somar todos esses lados aqui. 7 mais 7, 14, mais 3, mais 3, mais 6. 14 mais 6, então o perímetro desse retângulo PQDR deu 20 centímetros, e isso a gente tem aqui na letra A. Show de bola, foi mais uma boa questão, não foi, gente? Questão 13, pessoal, foi uma questão que tratou de uma regra de 3 composta e de operações com unidades de tempo. A questão diz assim: uma estimativa indica que 3 máquinas idênticas, cada uma trabalhando por 4 horas, conseguem produzir um total de 90 unidades de certa peça. De acordo com essa estimativa, a produção de 200 unidades dessa peça pode ser produzida por 5 dessas máquinas se cada uma trabalhar por qual desses daqui? Bom, veja que o texto está falando para a gente que 3 máquinas idênticas, cada uma trabalhando aqui por 4 horas, elas conseguem produzir esse total aqui de 90 unidades. Então, 3 máquinas, cada uma trabalhando por 4 horas, conseguem produzir esse total aqui de 90 unidades. De acordo com essa estimativa, a produção agora de 200 unidades dessa peça pode ser produzida por 5 dessas máquinas se cada uma delas trabalhar aqui por quantas horas, por quanto tempo. Eu não sei, eu falar que aqui vai ser um valor X qualquer. Então, observe, pessoal, nós temos aqui 1, 2, 3 grandezas. Portanto, a gente tem aqui uma regra de 3 composta. Para a gente resolver uma regra de 3 composta, a primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Para isso, a gente pega essa grandeza aqui, onde nós colocamos a letra, a incógnita X, a gente coloca uma setinha nela. Essa primeira setinha, pessoal, tanto faz. Ela pode ser para baixo ou para cima. Ela vai servir apenas como orientação. Eu vou colocar essa primeira setinha aqui para baixo. E vou comparar essas outras 2 grandezas com essa grandeza tempo aqui em horas, para a gente saber se elas são diretamente ou inversamente proporcionais a ela. Vamos começar comparando essa grandeza máquinas com essa grandeza tempo aqui em horas. Então repare,
3 máquinas fazem um serviço em 4 horas. Observe, 3 máquinas fazem um serviço em 4 horas. Mas se a gente colocar mais máquinas para trabalhar, se a gente colocar 5 máquinas trabalhando, esse mesmo serviço vai ser feito em mais horas ou em menos horas? Então, novamente, 3 máquinas fazem um serviço em 4 horas. Mas se a gente colocar mais máquinas trabalhando, se a gente colocar 5 máquinas trabalhando, esse mesmo serviço será feito em menos horas. Então, observe, nós aumentamos a quantidade de máquinas, mas diminuímos o tempo. Se a gente aumenta de um lado e diminui do outro, então a setinha para essa tem que ficar ao contrário dessa setinha. Se essa daqui a gente colocou para baixo, então essa daqui a gente vai colocar para cima. Assim a gente identifica que essa grandeza máquinas, em relação a essa grandeza tempo em horas, ela é inversamente proporcional. Agora vamos comparar essa grandeza quantidade produzida aqui, ó, de peças com a grandeza tempo. Para produzir 90 unidades, foi um gasto aqui, ó, 4 horas. Para produzir 90 unidades, gasta 9 horas. E para produzir uma quantidade maior de unidades, para produzir 200 unidades, a gente vai gastar mais horas ou menos horas? Evidentemente, a gente vai gastar mais horas. Então, repare, dessa vez nós aumentamos aqui a quantidade produzida e também tivemos que aumentar o tempo. Se a gente aumenta de um lado e aumenta do outro, então a setinha para essa tem que ficar na mesma posição dessa setinha. Se essa daqui está para baixo, então essa daqui também vai ficar para baixo. Assim a gente identifica que essa grandeza, quantidade produzida, em relação à grandeza, tempo aqui em horas, ela é diretamente proporcional. Então agora que nós já identificamos que essa é inversamente proporcional e essa é diretamente proporcional, a gente pega essa grandeza onde nós colocamos a letra incógnita x e a gente escreve exatamente como está aqui, ó, 4 sobre x. Ela deve ser igual ao produto dessas outras duas grandezas na ordem que elas estão. Repare, essa daqui, a grandeza máquinas aqui, ela está na ordem inversa. Ela é inversamente proporcional. Então a gente vai inverter, tá? 3 sobre 5, a gente vai inverter e escrever 5 sobre 3. Vezes a outra na ordem que ela está. Essa outra aqui está na ordem direta, então a gente vai manter exatamente como está aqui, ó. Está 90 sobre 200, então vezes 90 sobre 200. E agora, para poder facilitar as nossas contas, a gente facilita aqui, ó, simplificando o que for possível. Repare que vai dar para simplificar aqui, ó, cancelando o zerinho de cima com esse zerinho de baixo. E veja, vai dar para simplificar esse 9 aqui, ó, com o 3 também. Dividindo aqui, ó, em cima e embaixo por 3. 9 por 3 vai dar 3. 3 por 3 aqui vai dar 1. Também vai dar para a gente simplificar esse 5 com esse 20. Dividindo em cima e embaixo, que é o por 5. 5 por 5 vai dar 1. E 20 por 5 aqui vai dar 4. Assim nós vamos ter que 4 sobre x é igual. Aqui é uma multiplicação de fração. Para multiplicar a fração, eu vou colocar aqui, ó, traço de fração. A gente multiplica parte de cima com parte de cima, parte de baixo com parte de baixo. 1 vezes 3 aqui vai dar 3. 1 vezes 4 vai dar 4. E agora é só pegar isso e multiplicar em cruz. 3 vezes x, 3x. 4 vezes 4 dá 16. Assim, para a gente achar o valor do x, é só pegar esse 3, multiplicando, a gente passa para cá dividindo. Portanto, x vai ser 16 sobre 3. 16 sobre 3 o quê? Qual que é a unidade aqui para o x? O x está representando aqui o tempo em horas, então 16 terços de hora. Portanto, essas 5 máquinas vão gastar 16 terços de hora para produzir essas 200 unidades aqui. Como é que é isso? Em horas e minutos? Então vamos fazer essa divisão aqui, ó. Vamos pegar esse 16 e vamos dividir aqui, ó, por 3. Dividindo 16 por 3. Qual é o número que eu posso colocar aqui que multiplicado por 3 vai dar 16 ou perto de 16? Veja que tem que ser o 5. 5 vezes 3, 15. 15 para 16 vai restar 1. Então observe, ao dividir 16 por 3, deu 5 aqui, ó, exatos. 5 exatos, então vai ser 5 horas exatas. E sobrou aqui, ó, 1 dividido por 3. Sobrou 1 dividido por 3. Portanto, sobrou 1 dividido por 3 hora. Só que uma hora a gente sabe que são 60 minutos. Portanto, isso aqui vai ser 5 horas e 1 terço de 60 minutos.
de matemática vezes, então isso aqui vai ficar 1/3 vezes 60 minutos. Aqui 60 a gente pode simplificar com 3, aqui fica 20. Assim vai ficar 5 horas e 1 vezes 20 minutos vai dar 20 minutos. Assim, essas 5 máquinas para produzir essas 200 unidades vão precisar trabalhar por 5 horas e 20 minutos. E essa resposta tem aqui na letra D. Show de bola, foi mais uma boa questão, não foi, gente? Questão 14, pessoal, foi uma questão que tratou da resolução de um sistema de equações de primeiro grau. A questão diz assim: para o transporte de 321 caixas entre grandes e pequenas, foram contratadas 7 caminhonetes. As caixas grandes foram transportadas por 4 caminhonetes, cada caminhonete transportando o mesmo número de caixas. As caixas pequenas foram transportadas pelas outras 3 caminhonetes, cada caminhonete transportando o mesmo número de caixas. Sabendo que cada caminhonete, levando caixas pequenas, transportou 9 caixas a mais do que cada caminhonete, levando caixas grandes, o número total de caixas pequenas transportadas foi qual desses daqui? Bom, veja que o texto está informando para a gente que para o transporte dessas 321 caixas entre caixas grandes e pequenas foram contratadas 7 caminhonetes. Então, o total de caixas aqui são 321 caixas. Mas ele informou que as caixas grandes foram transportadas por 4 caminhonetes. E cada caminhonete transportou aqui o mesmo número de caixas grandes. Então, as caixas grandes foram transportadas aqui, por 4 caminhonetes. Então, o total de caixas grandes transportadas vai ser o número de caminhonetes utilizados multiplicado pelo número de caixas grandes. Ele informou que cada caminhonete transportou o mesmo número de caixas. Então, vai ser o mesmo número de caixas grandes. Então, aqui o total de caixas grandes transportadas vai ser o número de caminhonetes vezes o número de caixas grandes. Também informou que as caixas pequenas foram transportadas pelas outras 3 caminhonetes. Cada caminhonete aqui transportou também o mesmo número de caixas pequenas. Então, as caixas pequenas foram transportadas agora pelas outras 3 caminhonetes. Mas cada uma dessas 3 caminhonetes transportou o mesmo número de caixas pequenas. Então, o total de caixas pequenas transportadas vai ser a quantidade de caminhonetes que foram utilizadas vezes o número de caixas pequenas. Como o total de caixas transportadas aqui foram 321 caixas, então se eu somar essa quantidade de caixas grandes com essa quantidade de caixas pequenas, isso tem que dar o total de caixas que são 321. Repare, conseguimos chegar aqui nesta equação. Por outro lado, ele também informou para a gente que cada caminhonete levando caixas pequenas transportou 9 caixas a mais do que cada caminhonete levando caixas grandes. Então, cada caminhonete levando caixas pequenas transportou 9 caixas a mais do que cada caminhonete levando caixas grandes. Então, o número de caixas pequenas levadas em cada caminhonete tem que ser igual ao número de caixas grandes levadas em cada caminhonete, como foi 9 a mais, então mais 9. Chegamos nessa outra equação. Ele quer que a gente determine o número total de caixas pequenas transportadas. Então, o que nós queremos encontrar aqui é o valor das caixas pequenas. Então, nós queremos encontrar o valor dessa incógnita P. Como nós queremos essa incógnita P, então aqui, nesta equação, vamos isolar essa incógnita G. Vamos pegar esse 9, vamos passar aqui para o primeiro membro. Então, aqui está mais 9, vem para cá menos 9. Vai ficar, então, P menos 9, e isso é igual a G. Se P menos 9 é igual a G, então G é igual a P menos 9. Pego esse valor de G agora, a gente substitui aqui, nesta equação. Então, aqui no lugar de G, a gente vai escrever P menos 9. Portanto, aqui vai ficar 4 vezes P menos 9, mais 3 aqui, vezes P,
e isso é igual a 321. Aqui a gente aplica a propriedade distributiva. Vamos pegar esse 4 e multiplicar todo mundo aqui dentro do parênteses. 4 vezes P, 4P. 4 vezes menos 9, menos 36. Mais 3P, e isso é igual a 321. Vamos pegar esse menos 36 e passar aqui para o segundo membro. E vamos juntar aqui, ó. 4P mais 3P, que vai ficar 7P. Passando menos 36 para lá, vai mais 36. Com 321, aqui vai ficar 357. Assim, o valor de P vai ser quanto? 7 está multiplicando, a gente passa dividindo. E dividindo 357 aqui por 7, a gente conta que P é 51. Assim, o número de caixas pequenas transportadas em cada caminhonete foram 51 caixas pequenas em cada caminhonete. Mas a questão quer saber qual foi o número total de caixas pequenas transportadas. Bom, como foram utilizadas 3 caminhonetes para transportar as caixas pequenas e cada caminhonete transportou 51 caixas pequenas, então é só pegar isso aqui e multiplicar pelo número de caminhonetes, que são 3, e 51 vezes 3, isso aqui vai dar 153, e essa resposta tem aqui na letra C. Show de bola! Essa foi uma bela questão, não foi, gente? Última questão da prova, pessoal, foi essa questão 15, que tratou de média aritmética simples e resolução de um pequeno sistema de equações de primeiro grau. A questão diz assim: a média aritmética dos números de funcionários por andar em determinado edifício comercial é igual a 45 funcionários. Os 2 primeiros andares desse edifício passarão por uma reforma, e os funcionários desses andares serão distribuídos pelos demais andares. Se durante a reforma a média aritmética dos números de funcionários por andar que não estiver em reforma será igual a 50 funcionários, o número de funcionários desse edifício é qual desses daqui? Bom, pessoal, veja que o texto está informando para a gente que a média aritmética dos números de funcionários por andar nesse edifício comercial é de 45 funcionários. Média aritmética, a gente sabe que é a soma dos termos dividido pelo total de termos. Então, vamos colocar aqui um traço de fração. Aqui na parte de cima a gente vai colocar a soma dos termos, que vai ser a soma dos números de funcionários por andar. Então, vai ser o número de funcionários aqui, do primeiro andar, mais o número de funcionários do segundo andar, mais o número de funcionários do terceiro andar, mais o número de funcionários do quarto andar, mais pontinho, 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 até chegar ao número de funcionários que vai ter no último andar. Só que eu não sei quantos são os andares desse edifício. Então, vou falar que são X andares. Então, mais o número aqui que vai ter de funcionários nesse último aqui, que é o andar de número X. Dividido aqui pelo total de andares. O total de andares aqui vai ser X. Essa média que ele informou para a gente que ela é de 45. Pronto, chegamos aqui nesta equação. Por outro lado, o texto também informou para a gente que os 2 primeiros andares desse edifício vão passar por essa reforma. E os funcionários desses 2 primeiros andares, olha só, os 2 primeiros andares vão passar por uma reforma. E os funcionários desses 2 primeiros andares aqui vão ser distribuídos pelos demais andares, pelos outros andares. Mas diz que durante a reforma, a média aritmética dos números de funcionários por andar que não estiver em reforma, ou seja, esses outros andares aqui, essa nova média vai ser igual agora a 50 funcionários. Então a gente vai ter uma outra média aqui. Então eu vou colocar um outro traço de fração, onde nós vamos ter aqui na parte de cima a soma dos funcionários dos andares que ficaram. Ou seja, se nós tiramos aqui os 2 primeiros andares, nós vamos ter funcionários aqui no terceiro andar, mais o número de funcionários aqui no quarto andar, mais pontinho, pontinho, até chegar a um determinado número de funcionários aqui nesse último aqui, que é um andar X, dividido agora pelo total de andares que restaram. E quantos foram os andares que restaram? Se antes tinha X, e nós tiramos esses 2 primeiros aqui para a reforma, então vai ser dividido aqui por X menos 2.
Só que essa média agora passou a ser de 50. Chegamos nessa outra equação aqui. Vamos pegar esse x que está aqui dividindo e vamos passar para cá multiplicando. Então vamos ter que esta soma aqui, ó, A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais pontinho, pontinho, até a x aqui vai ser igual. X vezes 45 vai dar 45x. Vamos fazer a mesma coisa aqui, vamos pegar esse x menos 2 que está aqui dividindo e vamos passar para cá multiplicando. Então vamos ter que esta soma aqui, ó, A3 mais A4 mais pontinho, pontinho, até chegar aqui em AX, vai ser 50 vezes x menos 2. Mas observe, essa soma que nós temos aqui e esta soma que nós temos aqui, está nos dando aqui ó, o total de funcionários que nós temos nesse edifício. Então, esta soma aqui me dá um número total de funcionários. Eu vou chamar esse número total de funcionários aqui ó, de número F. Então, esse número F de funcionários aqui é igual a 45 vezes x. Então, observe, a soma dos números de funcionários aqui, ó, de todos os andares é 45 vezes x. Portanto, esse total F de funcionários aqui vai ser 45 vezes x. Aqui a mesma coisa. Aqui nós temos também essa soma de todos os funcionários. Já que os funcionários que estavam nos 2 primeiros andares, eles foram distribuídos para os outros. Então aqui não alterou a quantidade de funcionários. Vai continuar aqui a mesma quantidade de funcionários. Então se o número que nós estamos chamando de F, essa quantidade de funcionários aqui ó, vai continuar sendo F. Os funcionários que estavam nesses 2 primeiros andares, eles foram distribuídos para os outros andares. Então esse número F aqui vai ser igual 50 aqui, ó, vezes x menos 2. Vamos aplicar aqui a propriedade distributiva. Vamos pegar esse 50 e multiplicar todo mundo aqui dentro do parênteses. 50 vezes x, 50x. 50 vezes menos 2 vai ficar menos 100. Mas observe, aqui também eu tenho a quantidade de funcionários total. Essa quantidade total de funcionários aqui tem que ser igual a essa quantidade total. Então esse 50x aqui menos 100 tem que ser igual a esse 45x. Aqui nós temos F é igual a 50x menos 100, que é o total de funcionários. Aqui nós temos F é igual a 45 vezes x, que é o total de funcionários. Esse total aqui tem que ser o mesmo total aqui. Então, esta equação 50x menos 100 tem que ser igual a esta equação 45x. Vamos pegar esse 45x e passar aqui para o primeiro membro, e esse menos 100 passa para o segundo. Então, 50x menos 45x aqui vai ficar 5x. Passando o menos 100 para lá vai mais 100. Assim, o valor do x vai ser quanto? 5 está multiplicando, a gente passa para cá dividindo. Dividindo 100 por 5, então x é igual a 20. Isso significa, então, que o total de andares desse edifício são 20 andares. Só que ela quer saber qual que é o número de funcionários do edifício. Repare, o número de funcionários vai ser, ou eu substituo o valor do x nessa equação, ou nessa daqui, ó. O número de funcionários F é 45 vezes x, ou o número de funcionários F é 50x menos 100. Eu vou pegar o valor do x e vou substituir nessa equação. Mas pode substituir nessa aqui que você vai achar a mesma resposta. Eu vou pegar o valor do x e vou substituir aqui, que está mais fácil fazer as contas. Então aqui no lugar do x eu vou colocar 20. E 45 vezes 20 vai dar 900. Portanto, o número de funcionários desse edifício são 900. E essa resposta a gente tem aqui na letra E. Show de bola, foi mais uma bela questão, não foi, gente? É isso aí, pessoal, gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!